Olá, amigo, é muito bom poder receber você mais uma vez aqui no programa Bíblia Fácil. Eu espero que cada dia, cada semana, você possa estar percebendo que a Bíblia é um livro fácil de compreensão desde que a gente estude. Lembre-se, Jesus sempre nos ensinou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Examine as Escrituras, busque. E é isso que nós estamos fazendo aqui no programa Bíblia Fácil. Bom, hoje eu trouxe aqui para você um Código Civil. Você sabe que o Código Civil brasileiro, o novo Código Civil brasileiro, ele nos dá as diretrizes básicas daquilo que nós devemos ou não fazer, dos nossos deveres e direitos como cidadãos. É claro que o Código Civil, ele precisa estar debaixo de um guarda-chuva, que é a Constituição brasileira, que é a maior e mais importante lei que nós temos no nosso país. Agora, quando a gente se depara com o Código Civil e os juristas, os magistrados, os advogados se debruçam por horas e horas em cima desses livros para poder interpretar de maneira correta esse livro, a gente pergunta: como seria uma sociedade sem leis? Como seria a tal da sociedade alternativa, uma anarquia? Como seria uma sociedade anárquica, sem leis, onde todos fossem donos de tudo e ao mesmo tempo de nada, onde a lei do mais forte talvez prevalecesse na ausência de leis que regessem e equilibrassem a sociedade? A sociedade como nós conhecemos hoje, ocidental ou oriental, não importa, elas estão estabelecidas em cima de leis. Todos nós sabemos a importância das leis na nossa vida pessoal. Dentro de casa existem regras e normas. Por exemplo, no Oriente talvez existam alguns lugares onde o indivíduo não deve entrar com os sapatos dentro da casa ou dentro de um templo. Isso porque a cultura diz que você não deve entrar com sujeira da rua em lugares tão sagrados como templos e lares. Nós temos aqui as nossas leis de trânsito e como elas nos ajudam para que haja ordem, organização e a gente consiga se deslocar de um lugar para o outro em segurança, ou pelo menos tentando trazer um pouco de segurança. Sabe, nem sempre é fácil cumprir todas as leis, mas você sabe que a ausência das leis seria um caos completo para mim e para você. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito das leis na Bíblia. E você vai entender um pouquinho da importância destas leis na minha e na sua vida também. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao programa Bíblia Fácil, vocês que deixam a Bíblia ainda mais fácil de ser compreendida. O pessoal de casa já está acostumado com o sorriso, com a alegria de vocês. Hoje com a participação da Lúcia. A Lúcia dá um tchauzinho pra gente. A Lúcia estará conosco aqui durante toda a série e será muito bom ter a sua participação também. Bom, nós temos hoje a Priscila que vai fazer uma oração especial para a gente começar a estudar a palavra de Deus. Querido amigo, lembre-se sempre de uma coisa: quando você está na sua casa, antes de você estudar a Bíblia, é muito importante que você ore. É por isso que todos os programas aqui a gente começa o estudo orando. Priscila, por favor, dirija-nos em oração então para estudarmos a Bíblia. Querido Pai, nós queremos lhe agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos estudando a Tua Palavra, estudando as Tuas leis. Pedimos que o Senhor nos ilumine e nos dê entendimento e sabedoria. Nos proteja, é isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, acho que todos nós já entendemos um pouquinho a importância das leis. Acho que todos nós, na nossa casa, a gente tinha regras dentro de casa quando a gente era pequeno, né? Acho que todos nós, a gente vive um mundo de regras. Eu me lembro que lá em casa tinha algumas regras. Por exemplo, quando chegava na sexta-feira à tarde, o meu dever era tirar o pó do rodapé da casa inteira. Gente, isso era lei lá em casa. Então a minha mãe ela ia acompanhando o rodapé da casa para ver se eu tinha tirado direitinho o pó. Era uma regra, era uma lei. A minha irmã ela tinha que lavar, enxugar e guardar a louça. O meu irmão era responsável por passar aspirador em toda a casa. Havia regras, mas também tínhamos direitos. E é tão importante quando essas regras são claras e bem factíveis. Quando a gente percebe a importância da lei e a gente via a casa toda limpinha para receber o sábado, que é um dia tão especial, e a gente vai estudar um pouquinho a respeito do sábado, você vai perceber que esse é um dia sem dúvida muito especial. Quando a gente percebe os porquês das leis, fica mais fácil a gente respeitar as leis. É isso que a gente vai estudar hoje aqui, leis na Bíblia. Bom, você que está em casa precisa saber de uma coisa importante. Existem vários tipos de leis na Bíblia.
E a gente vai classificar as 4 principais para a gente poder entender um pouquinho melhor o que a gente chama no mundo da teologia de lei moral, que faz diferença entre outras leis. Mas para você saber essa diferença, você precisa primeiro conhecer que tipos de leis existiam em toda a Bíblia. Por isso acompanhe comigo aqui na tela. Bom, que tipos de leis encontramos na Bíblia? Aqui em Êxodo, no capítulo 21 e 22, nós encontramos as leis civis e as leis de proteção. Em Levítico, de 1 a 4, nós encontramos as leis cerimoniais. Levítico 11, as leis de saúde. Em Êxodo 23 a 7, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Então, com esses 4 grupos de leis, nós temos a compreensão das leis que regiam o povo de Israel no Antigo Testamento. Então, estas leis civis eram aquelas que a gente até acompanhou Jesus falando e mencionando sobre elas no Novo Testamento. Lembra-se quando Jesus diz assim, olha, ouvistes o que foi dito olho por olho, dente por dente? Isso era uma lei civil, dada por Moisés. Eram importantes as leis civis na época do povo de Israel. A gente precisa lembrar que esse contexto, percebam, 2 livros da Bíblia aqui, Êxodo e Levítico, compreendem todas as leis do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Esse contexto é o contexto do povo de Israel saindo do Egito, escravizado mais de 400 anos em terra estrangeira, e agora eles são peregrinos para a terra prometida. Eles precisavam de leis civis muito claras, lembrem-se, eles eram escravos, viviam e eram tratados como animais, e por isso precisavam de leis muito rígidas. Estas leis civis e leis de proteção, era a lei de proteção à propriedade particular, então se o indivíduo pegar um boi que não é dele, ele vai ter que restituir esse boi, se esse boi morrer, vai ter que dar outro boi. Se o indivíduo matar, ele deve ser apedrejado e morto. Leis civis e leis de proteção. Um povo que foi bestializado em todo o Egito, animalizado no Egito, precisava de leis muito claras, severas e rígidas. E Deus estabelece, através da iluminação dada a Moisés, estas leis civis e de proteção. Nós temos outras leis civis hoje no nosso país. E você que mora talvez em um outro país, talvez nos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar da Europa, quem sabe no Japão, você tenha outras leis civis. Mas as sociedades, elas são baseadas em leis. Bom, Levítico 1 a 4, se você depois quiser acompanhar na sua Bíblia, você vai encontrar leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, todas elas apontavam para uma coisa: Jesus. Todas as leis cerimoniais apontavam para a cruz. Essas leis, a gente não vai se deter muito nelas, mas elas tinham todo o processo do sacrifício contínuo, no sacrifício de manhã e de tarde, do quê? De um cordeirinho, sem mancha nenhuma, todo branquinho, porque ele representava quem? Jesus Cristo. E aí então o indivíduo ia lá, imolava, matava o carneirinho, o cordeirinho, e ele então simbolizava Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Então essas leis cerimoniais eram leis religiosas, e elas apontavam todas para Jesus Cristo, para a vinda do Messias. Tinham as leis de saúde. Alguns acham interessante, mas no livro de Deuteronômio, no próprio livro de Levítico também, existem leis básicas de higiene para o povo, porque nem isso eles tinham no Egito. Então nós temos aqui leis de saúde, não sei se você sabe, e você que está em casa precisa se atentar a isso. As leis de saúde na Bíblia, elas estão em vigor até hoje, porque não importa a cultura, não importa o local, a era em que se viveu, essas leis de saúde indicam que carnes nós devemos comer e que carnes nós não devemos comer. Dentre outras coisas, as leis de saúde eram muito importantes ali em Israel. E nós temos também a última lei, a mais importante, essa sim, ela é eterna, assim como a lei de saúde. Essa lei moral é descrita nos 10 mandamentos. E quando a gente entende que essas primeiras leis, as civis, eram para um contexto, que as cerimoniais, elas se cumpriram todas em Jesus, a gente percebe que as leis de saúde e a lei moral, elas são eternas. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora.
um pouquinho da lei moral de Deus. Muito bem, você que está em casa já pode ir abrindo a sua Bíblia em Êxodo 20, a partir do verso 3, porque agora a gente vai se deter um pouquinho mais na lei moral de Deus. Todas as vezes que a gente falar aqui sobre lei moral, nós estamos falando dos 10 mandamentos. E lembre-se, 2 leis são eternas. A lei de saúde é eterna, lei moral é eterna. Leis cerimoniais, quando Jesus Cristo veio a essa terra, elas deixaram de ter sua necessidade. E as leis civis eram para aquela época, para aquele contexto. Muito bem, lei moral, Êxodo 20, verso 3. Marcos, por favor. Não terás outros deuses diante de mim. Pastor, Oi. Como que é isso? Sendo que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok, boa pergunta, Marcos. Não terás outros deuses diante de mim. Nós, como cristãos, acreditamos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 seres que, na verdade, são a manifestação de um único ser, Deus Jeová. Então, nós somos, como cristãos, monoteístas, certo? Só que esse Deus, um único Deus, ele é manifesto em 3 pessoas distintas. Imagine que você tenha na sua casa aí 3 velas, certo? Elas todas são feitas de parafina, todas têm um pavio no meio, e você junta as 3 velas e acende as velas e fica uma chama. Nós adoramos essa chama, esse Deus, mas são 3 seres distintos, separados um do outro. Então nós somos monoteístas e não devemos ter outros deuses diante de nós. Ou seja, no passado, vocês se lembram, as nações eram politeístas, deuses para todas as funções da natureza. Hoje em dia nós temos outros deuses, né? É o dinheiro, é o carro, é o status, é o poder, é isso, é aquilo. Nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Ou seja, nós adoramos a um único ser que é Deus e somos monoteístas. Respondida a pergunta, Marcos? Muito bem, próximo texto aqui é o 2º mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ok, pergunta para vocês aqui e aí em casa também. Pergunta, eu posso fazer uma imagem, uma escultura de Deus para adorar? Sim ou não? Eu tenho permissão na Bíblia para fazer isso? Não tenho essa permissão. Agora, se eu quiser fazer uma pintura de Jesus e colocar na minha sala, num quadro, numa moldura bonita, para lembrar, para olhar, para refletir, eu posso? Posso, porque o que diz aqui? Fazer imagem com fins de adoração eu não posso fazer. Isso ficou claro a todos? Ok, muito bem. Não devemos ter outros deuses nem fazer imagens com fins de adoração. Priscila. Gostaria de fazer uma pergunta. Aí diz que se as primeiras gerações adorarem as outros deuses, as gerações seguintes teriam alguma consequência. Isso aplica-se? Claro, vejam, esses mandamentos são válidos e literais. Então o que acontece? Só que essa é uma lei da vida. A Bíblia também diz assim, Priscila, de Deus não se escarnece, aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Um indivíduo que se entrega à idolatria, ele é um indivíduo que vai cada vez, isso vai puxar outros tipos de problemas religiosos. Um indivíduo que passa a desconsiderar a forma de adoração que Deus determina para ele escolher a sua forma de adoração, é um indivíduo ou que não conhece a palavra de Deus e ele vai colher as consequências disso, ou é um indivíduo egoísta querendo colocar a sua forma de adoração, como Caim, por exemplo, que Deus disse, olha, tem que trazer um cordeiro. Caim foi lá e trouxe o fruto da terra, trouxe o melhor, mas Deus aceitou? Não, Deus não aceitou. Então veja, a minha sinceridade não torna o errado certo. Então, sinceridade na Bíblia, ela precisa estar acompanhada da verdade. Então, quando o indivíduo se entrega à rebeldia e a fazer aquilo que Deus não orienta, é claro que isso vai passar de geração para geração. Por exemplo, eu tenho os meus filhos, o Gabriel e a Sofia, pequenininhos. Desde cedo, antes deles nascerem, na barriga da mãe, a gente já cantava hino sobre Jesus. Se eu fosse budista, eu ia cantar hino sobre Buda. Então, vai se passando de geração em geração. E às vezes a gente ouve pessoas que são tão arraigadas, Priscila, a essa questão de adoração a imagens, que o indivíduo fala assim, não, meu avô fazia isso, minha mãe fazia isso e eu faço isso também. Isso vai passando
como uma prática, como se fosse verdade e certo. Então, o que Deus está dizendo? Olha, infelizmente, o que vai acontecer? Essas pessoas que se entregam à idolatria, e só a idolatria carrega em si como um imã um monte de outras coisas ruins, Deus está dizendo, olha o que vai acontecer, dos pais até os filhos vão passar por problemas. Leni. Em relação à cruz, pegar a cruz, se prostrar diante de uma cruz, esse ato não é um Deus, é a cruz. Também teria alguma... Veja, o que diz aqui, não farás imagem de escultura nem semelhança em alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. É tudo. Não é só a Deus, não é só a santos, pessoas, não é só a anjos. Então o que acontece? Qualquer coisa, esse pedaço de papel aqui, Leni, pode virar um Deus para mim. E a cruz é o cerne do cristianismo. É um símbolo de dor, mas também de redenção. É um símbolo cristão, a gente não pode negá-lo. Ele é bíblico. Agora, isso nunca me levará a adorar aquilo, nem me prostrar diante daquilo. Eu só me ajoelho diante de Deus, que é o meu ser, que é o meu Criador. Boa pergunta. Bom, vamos lá, temos mais coisas aqui para apresentar. Próximo verso da Bíblia. Vamos lá. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pastor, aqui tomar o nome de Deus em vão seriam algumas expressões como, por exemplo, pelo amor de Deus, ou tem uma outra forma de tomar o nome de Deus em vão? Olha, é importante essa pergunta porque a gente sempre se refere a nome na Bíblia de uma outra maneira como a gente pensa na nossa vida ocidentalizada. O nome, um nome que as pessoas carregavam no Antigo Testamento e no Novo também, tinha um símbolo muito grande. A gente vê vários exemplos, por exemplo, de Deus trocando o nome das pessoas, e você se lembra disso, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, tantos nomes que foram mudados de Saulo para Paulo, porque nome na Bíblia tem peso e tem significado. Então, quando Deus diz não tomar o nome de Deus em vão, é você estar se referindo ao próprio Deus. Não é só um nome, não é só uma nomenclatura, mas é a própria essência do caráter de Deus. E isso é santo, a gente precisa respeitar. Agora, a tua pergunta é pertinente. É só quando eu falo por qualquer razão, ai meu Deus do céu, quando a coisa não tem relevância? Não. A gente pode fazer uma aplicação devocional desse verso, dizendo o seguinte: o indivíduo, quando distrata alguém que é feito à imagem e à semelhança de Deus, ele também está desonrando a Deus. Ele também está negligenciando e deixando de lado o que é Deus. Todas as vezes que eu não apoio alguém que precisa da minha ajuda, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Todas as vezes que eu piso em algum funcionário, em alguma empresa, em alguma situação, quantos profissionais liberais assistem a gente, né, Lúcia? E a gente percebe, você que é líder, você que é chefe, o teu subalterno é teu amigo, é filho de Deus. E a gente precisa respeitar, porque essa quebra do mandamento de Deus, ela é muito séria. A gente pode, talvez, com uma maior facilidade do que os outros, estar quebrando esse mandamento sem perceber. Então, todas as vezes que eu vejo uma pessoa pobre e eu tenho condições de ajudar e eu não ajudo, é uma forma de não respeitar o nome de Deus ou de tomar o nome de Deus em vão. Pastor, só para concluir que muitas guerras são feitas em nome de Deus. É verdade. Outra coisa, muitos líderes religiosos, pastores, padres, anciãos, de qualquer denominação, eles utilizam o nome de Deus para fazer coisas erradas. É verdade. Então, porque o nome, às vezes a gente vem e diz, olha, você vem em nome de quem? Eu vim em nome do pastor, eu vim em nome do presidente, do pastor, do diretor. Agora, ir em nome de Deus para fazer alguma coisa que Deus não pede é terrível, né? Então, se aplica de uma maneira muito grande. Nossa, né? E é talvez uma das terríveis formas de tomar o nome de Deus em vão. Muito bem, próximo, esse é o quarto mandamento, muito importante. Você pode acompanhar conosco aqui o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ok? Muito bom esse verso, né? Esses versos aqui, o quarto mandamento, nós vamos ter um programa inteiro só sobre ele. Um detalhe, pastor, que eu acho interessante notar, é que esse mandamento não é a primeira vez que ele aparece, lá em Gênesis aparece
com palavras bem semelhantes, né? Gênesis Deus 2:3. que fez os céus, a terra, ele também abençoou. Então, não é a primeira referência a esse mandamento, né? Até porque ele começa com o lembra-te, né? Lembra-te do dia do sábado. Muito importante a sua colocação. Sabrina, a gente vai ter um programa só sobre isso, vai ser muito legal. Por favor, Márcio, agora, deixe-me ver aqui. Isso, aqui, o próximo mandamento. Pastor, só antes aqui, pegando o gancho do Deus Criador, né? Eu gostaria só de comentar de forma rápida que também, para mim, né, na Bíblia existem as leis da natureza. A gente vê ali em Gênesis 1, por exemplo, no versículo 8, e chamou Deus ao firmamento os céus. A lei da gravidade, a lei dos planetas. As leis físicas, né? As leis físicas que também estão na Bíblia, né? Do Deus Criador que remete. Esse é o Deus que fez as leis que a gente está... Muito legal, os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ok, muito bonito. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ok, 3 mandamentos aí muito importantes para qualquer sociedade civilizada. Próximo mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ok, e o último mandamento de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Olha que importante. Agora, esse verso aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção nele, porque ele é muito significativo e importante. Então, olha só o que diz aqui. A pergunta é, quais são os mandamentos e quem é o seu autor? A gente já viu quais são os mandamentos, a gente gastou a maior parte do programa para que você em casa pudesse entender um pouquinho os mandamentos de Deus. Agora veja quem escreveu esses mandamentos. Êxodo 31:18 diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de quem? Deus. Querido, toda a Bíblia é inspirada. Deus inspirava as ideias dos profetas, dos apóstolos, e eles escreviam de acordo com a sua própria forma de escrever, de acordo com a sua própria maneira de rabiscar, de escrever ali aquilo que Deus inspirava. Agora, quando chegou nos 10 mandamentos, Deus escreveu com o dedo dele e escreveu em tábuas de pedra. Tem a letra de uma música que diz assim, que o meu pecado Deus escreveu na areia, né? A sua lei ele escreveu na pedra, é para perdurar, é eterna, mas o meu pecado ele escreveu na areia. Então Deus, ele escolheu escrever, veja, Deus delegou a Bíblia inteira para os profetas escreverem, mas quando chegou na sua lei, Deus disse, eu vou escrever. E Deus poderia ter escrito com uma pena, com tinta, mas Deus escolheu escrever com as suas próprias digitais. As mesmas mãos que criaram Adão e Eva, que formaram Adão do pó da terra, foram as mãos que escreveram em pedra e o próprio Deus entregou a Moisés. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. Que tristeza imaginar que algumas pessoas insistem em dizer, em afirmar, de que esses mandamentos foram abolidos. Deus escreve a única parte da Bíblia com o seu dedo. E aí então aparece o indivíduo dizendo assim, não, a lei foi abolida. E aqui está um texto na Bíblia que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que está aí em casa, e percebesse que Jesus jamais veio destruir a lei, jamais veio destruir os profetas, pelo contrário, Jesus Cristo veio mostrar que tudo isso estava em vigor. Esse texto é Mateus 5, 17 e 18. Então, quem vai ler esse texto para a gente? Marcos, por favor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vocês perceberam isso? Ficou claro para você? Jesus Cristo diz, eu vim cumprir, eu não vim revogar. Claro, querido, já imaginou se a gente destrói a lei como alguns querem? Então eu posso matar, roubar, adulterar, posso fazer o que eu quiser. A gente precisa entender que as leis cerimoniais, as leis civis do Antigo Testamento, elas tiveram seu papel, foram importantes, mas elas não têm mais necessidade de serem cumpridas. Agora, as leis de saúde são eternas. Deus quer que você faça exercício físico, que você durma bem, que você seja uma pessoa equilibrada na sua alimentação, que você seja temperante. Existem carnes que devemos comer, carnes que não devemos comer. Agora,
a lei moral, querido, assim como a de saúde, é eterna. E Jesus Cristo, para tirar qualquer dúvida de qualquer um, Mateus 5, 17 e 18 diz, olha, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, eu vim cumprir. Por favor, Marcos. Eu ouvi dizer também que essas tábuas mesmo que Moisés ele levou, elas não foram quebradas? Isso não faz com que anule a lei? Elas foram quebradas quando Moisés desceu do Monte Sinai e ele olhou lá toda a idolatria que o povo tinha se envolvido. Lembram-se que Arão recolheu todo o material de ouro e fizeram um bezerro? Ali, Moisés com raiva, porque ele estava trazendo uma coisa santa e ele se irou e quebrou os mandamentos de Deus. E aí então ele volta, a mesma Bíblia diz que ele volta e recebe novas tábuas de Deus. E essas tábuas, elas ficavam inclusive dentro do Santo dos Santos, no santuário, dentro da Arca da Aliança, que era o lugar mais santo que o povo de Israel tinha em todo o arraial, em todo o acampamento. Então Moisés quebrou, Deus foi lá e deu novas tábuas de pedra. Respondido? Pastor. Ok, André? Quando a gente vê a origem da palavra lei, eu me deparei com duas palavras, que é o ligare, que diz que é aquilo que liga a alguma coisa, e o legere, que é aquilo que se lê. Então a gente começa a ver, né? Deus deu esses mandamentos, essas leis, para que a gente tivesse um elo de ligação com o caráter dele, com as condutas que ele julgaria que nós deveríamos ter aqui na Terra, para termos o quê? Para termos o quê? Bom relacionamento com o nosso próximo, bom relacionamento com a sociedade, principalmente um bom relacionamento com o próprio Deus. E a gente vê o seguinte, depois que a gente lê todos esses mandamentos, a gente começa a comparar com os dias de hoje. Grande parte de todos os mandamentos, a gente continua utilizando. Todos eles. Hoje, se você mata, você tem uma consequência. Se você rouba, mente, adultera. Então, se nós formos pegar todos os mandamentos, hoje ainda eles estão em vigor. E eu acho que é um grande, como se diz, Jesus deixou disso, um grande argumento para a gente hoje, notar que a Bíblia, ela é a verdade e nós devemos segui-las assim, incondicionalmente. Obrigado, André. E você que está em casa, você percebeu que os mandamentos de Deus, eles servem para cuidar de você, para proteger você e para fazer você feliz? Sabe, foi o apóstolo Paulo que disse que o mandamento é santo, justo e bom. Ele disse, olha, em função da graça, vamos destruir a lei? Ele diz, de maneira alguma, antes confirmamos a lei. A lei serve para cuidar de você. O mandamento de Deus é eterno, para cuidar de você e da sua família. Que Deus te abençoe nesse novo caminho de seguir a palavra de Deus, incluindo os 10 mandamentos na sua vida também. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Bondoso Pai, obrigado pela Tua lei. Obrigado porque ela nos liberta, porque ela nos protege e obrigado porque ela foi escrita pelo Teu próprio dedo. Isso nos traz segurança de que ela permanece em vigor em nossos dias. Ajude-nos a cumpri-la para a nossa felicidade e para louvarmos o Teu nome. Em nome de Jesus pedimos. Amém.